A lei da ficha limpa foi resultado de um projeto de lei de iniciativa popular. Até onde eu tenho conhecimento, curiosamente, no Brasil, só 2 projetos de lei de iniciativa popular resultaram efetivamente em aprovação de lei. E os 2 na matéria eleitoral. Um deles, da cassação de registro ou diploma por compra de voto. E o outro, da lei da ficha limpa. Ela procura expungir do processo eleitoral pessoas que, em momentos pretéritos, já demonstraram um apreço um pouco menor pela seriedade na condução da coisa pública. Daí a importância dessa lei. O que ocorre é que o candidato tem de apresentar, em primeiro lugar, certidão criminal da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal e da Justiça Estadual, para poder obter o pedido, para poder formular o pedido de registro da candidatura. Então, na perspectiva da inelegibilidade por condenação criminal, isto já ajuda bastante a identificar quem ficou abrangido pela lei da ficha limpa. E com relação àquele que tenha sofrido uma condenação por improbidade administrativa, o CNJ tem hoje um banco de dados com o cadastro de todos aqueles que foram condenados por improbidade. Então, basta consultar o cadastro. Existem algumas situações em que as causas de inelegibilidade que já existiam na Lei Complementar 64 foram mantidas na Lei da Ficha Limpa, mas com o prazo de inelegibilidade aumentado de 3 para 8 anos, algumas de 5 para 8 anos. Então, há situações de pessoas que já haviam cumprido, de acordo com a regra anterior, o prazo de inelegibilidade, mas ainda não haviam completado os 8 anos. Em relação a essas pessoas, houve controvérsia sobre a possibilidade de aplicação retroativa ou não. O Supremo Tribunal Federal não fez nenhuma ressalva, mas decidiu, e precisou decidir nesse sentido, que causa de inelegibilidade não é punição. Então, a proibição da retroatividade daquela norma que torna mais grave a situação de quem praticou um ilícito não incide nesse caso. Então, há pessoas que, de fato, pela regra anterior já não estavam mais inelegíveis, voltam a estar inelegíveis agora pela lei da ficha limpa até que se completem os 8 anos. Não existe necessidade de nenhum procedimento, nem criminal, nem na órbita de improbidade administrativa e nem mesmo eleitoral, para que a inelegibilidade daquele que renunciou para evitar o risco de perda do mandato, por exemplo, por acusação de quebra de decoro parlamentar, fique inelegível. A inelegibilidade decorre pura e simplesmente da renúncia. Não é preciso que venha depois nenhuma outra providência, nem penal, nem administrativa. O que ocorre é que a causa de inelegibilidade diz que essa inelegibilidade vai existir em relação àquele que renuncia depois que tiver sido apresentada uma representação ou um requerimento na Casa Legislativa da qual ele faz parte, sendo que essa representação ou esse requerimento pode vir a conduzir à perda do mandato. Então, existindo o requerimento e sobrevindo a renúncia, parte-se da premissa de que a renúncia resultou da apresentação do requerimento. A partir do momento em que é apresentada essa impugnação, o juiz eleitoral, o candidato é intimado para poder responder, para poder contestar a impugnação, e o juiz eleitoral, então, finalmente vai ter de decidir se ele entende que essa causa de inelegibilidade existe ou não. Caso o juiz afirme que exista a causa de inelegibilidade, o candidato pode recorrer. Se o juiz entender que a impugnação é improcedente porque o candidato não está inelegível, quem apresentou a impugnação e o Ministério Público Eleitoral, mesmo que não tenha sido impugnante, é que podem recorrer para o TRE. Eu acredito que os partidos vão ficar atentos em relação a qualquer candidato que potencialmente esteja abrangido por uma inelegibilidade, fazendo o possível para evitar o registro da candidatura. Mas ainda assim, se surgir alguma situação polêmica, se aquele candidato está ou não abrangido por aquela causa de inelegibilidade, podem acontecer aquelas hipóteses em que, eventualmente, só depois da eleição, e talvez só depois da posse, acabe ocorrendo o reconhecimento definitivo da inelegibilidade. A lei das eleições estabelece um prazo de 1 ano para a conclusão de todo o processo que possa resultar em cassação de registro ou de diploma. Há uma esperança de que isso se cumpra, porque há um esforço para que isso se cumpra, mas ainda podem acontecer situações de um pouco mais demora.
O Ministério Público Eleitoral, os outros partidos, as outras coligações, os outros candidatos ao mesmo cargo que a pessoa pretende disputar, podem impugnar o pedido de registro da candidatura. Tem 5 dias a partir da data da publicação do edital na imprensa oficial para fazer esta impugnação. Essa impugnação pode abranger qualquer causa de inelegibilidade, inclusive as da lei da ficha limpa. Então, quem tem a possibilidade de fazer esta impugnação são o Ministério Público Eleitoral, os outros partidos, os outros candidatos e as outras coligações. O auxílio do eleitor pode vir especificamente entrando em contato com o promotor de justiça da comarca, noticiando a informação que o eleitor tem de que talvez a pessoa esteja inelegível. A lei da ficha limpa passou a prever também a inelegibilidade daquele que teve registro profissional, do profissional liberal, daquele que teve registro cassado. A inelegibilidade dura por 8 anos a partir do momento em que a decisão administrativa do Conselho tenha se tornado definitiva.